boa tarde. Estamos chegando com o Baixada Esporte desta quinta-feira, 28 de abril de 2016. Antes de mais nada, gostaríamos de abrir o programa parabenizando o Dr. Marcelo Pirillo Teixeira, né? Ele, ex-presidente do Santos Futebol Clube, é um dos mantenedores da Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes, né? E está hoje completando aniversário, né? Marcelo Teixeira, mais um ano de vida. Parabéns, muitas felicidades, muitas realizações que ainda virão, né? Porque a gente sabe que ele já realizou muito, mas tem muito pela frente ainda o doutor Marcelo Pirillo Teixeira. Então, parabéns de todos do programa Baixada Esporte. Um abração ao presidente Marcelo Pirillo Teixeira, completando mais um aniversário hoje. E vamos direto ao que é notícia e o que nós vamos debater hoje no programa. Convidados especiais hoje para você também no Baixada Esporte. Ontem o Corinthians num jogo feio, mais feio. Foi pior do que bater na mãe no tanque, hein? Olha, vou te contar um negócio. O Corinthians empatou com o Nacional lá no Uruguai 0-0 e agora tem a oportunidade de decidir em casa, lá em Itaquera, contra o mesmo Nacional, na semana que vem, quarta-feira, lá na Arena Corinthians. Grêmio, olha o Grêmio, lá na Arena Azul, o Grêmio acabou perdendo para o Rosário Central e se complicou na Copa Libertadores da América. É, meu amigo, agora vai ter que jogar lá em Rosário, contra a equipe do Rosário, perdeu 1-0, vai ter que virar esse placar e é muito difícil a trajetória do Grêmio na Copa Libertadores. O Atlético Mineiro, também fora de casa, conseguiu o empate oxo, 0-0. Robinho tomou uma esqueirada. Ontem o Robinho mostrou que pode ir para a novela das 8, hein? Fez uma grande cena lá, mas pode prejudicar o Racing na continuidade da Copa Libertadores. Isso se o Racing passar pelo Grêmio. Santos, meu amigo, olha só. Contas reprovadas pelo Conselho. O presidente Modesto Roma ontem teve uma derrota no Conselho Deliberativo do Santos. Teve as contas reprovadas e há conselheiro que diga que vai pedir o impeachment do presidente Modesto Roma. Daqui a pouco vamos repercutir isso também com o doutor Vicente Cassione, falando a respeito dessas contas reprovadas do Modesto Roma. E aí, vamos agora ao âmbito esportivo. Reservas do Peixe, reservão, joga hoje contra o Xará, lá do Amapá. Santos e Santos na Vila Belmiro, o Santos aí buscando a vaga na Copa do Brasil. Liga dos Campeões, ontem tivemos mais um jogo e o Atlético de Madrid, olha o Atlético de Madrid aí, hein, Guido Bortolomaz? Falei ontem, time do tio Ricardo vai chegar e vai chegar forte. O Atlético de Madrid venceu 1-0 o Bayern e vai com a vantagem agora para jogar na Alemanha. Nós vamos repercutir tudo isso e muito mais. Você viu o hino da Liga dos Campeões entrou aqui no Baixada Esporte, nós vamos repercutir isso tudo e muito mais, porque nós temos grandes campeões aqui hoje com a gente. Nós voltamos já já com o Baixada Esporte. Você já pode começar a mandar o seu WhatsApp no 997950773, 997950773. Mande a sua opinião a respeito do jogo de hoje à noite. Santos vence o Santos ou o Santos não vence o Santos? Quem vence, o Santos ou o Santos? Eu quero a sua opinião no WhatsApp. Voltamos já já. Volta segundo bloco do programa Baixada Esporte, muitos assuntos a serem debatidos. No WhatsApp, você já sabe, 997950773. A gente quer a sua opinião sobre o jogo de hoje à noite pela Copa do Brasil. Santos contra Santos do Amapá na Vila Belmiro. Vamos falar a respeito das contas que não foram aprovadas, vamos falar de Copa Libertadores da América. Mas agora eu vou apresentar o timaço que está comigo hoje no Baixada Esporte. Começando pelo capitão Guido Bortolomaz. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Também um abraço ao presidente Marcelo Teixeira, complementando mais um aniversário aí, muita luz, muita paz, muitas alegrias nessa nova trajetória da sua vida. É um novo ciclo que se inicia de aperfeiçoamento espiritual, enfim. Marcelo Teixeira tem um grande coração aí e a gente sabe o quanto ele representa para muita gente em todo o nosso litoral. Bom, e é lógico que tem muita coisa pela frente também nas coisas que ele vem plantando e vai colher com muitos frutos, sem dúvida nenhuma. O Santos joga com o Santos. Você falou bem, quem que ganha hoje? É o Santos? Qual Santos? Santos A, Santos B? É aquele do Amapá, o Santos daqui? Um mistão que o técnico Dorival Júnior coloca em campo, com algumas novidades, né? O Leandrinho reaparecendo nesse meio campo do time da Vila, ele acabou fazendo algumas mudanças e fortalecendo o gol. Vai de Vanderlei pro gol, não quis brincadeira não. É lógico que o Vladimir é um bom goleiro também, mas até o Vanderlei precisa estar em atividade, não pode ficar parado o goleiro. Então ele acabou optando pelo Vanderlei. Então daqui a pouco nós vamos falar dessa escalação do Santos, que pega o Santos do Amapá. O primeiro jogo foi 1-1, empate de 0-0 da Santos para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas o pensamento mesmo é Campeonato Paulista, porque domingo tem o Maldax, como alguns estão falando,
lá no estádio do Audax em Osasco. Tá certo. Eu vou deixar a meiuca para daqui a pouquinho, porque são 2 especiais na meiuca. Vou passar lá para a ponta esquerda, porque está o presidente da mesa. É, meu amigo. Doutor Vicente Cassione, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde ao Guido, boa tarde ao Edu, ao Juari, ao Gustavo e aos caríssimos telespectadores. Eu não presido nada. A última vez que eu presidi alguma coisa foi o Conselho do Santos Futebol Clube, em 1981, e naquele tempo o Santos tinha um time cujo centroavante está aqui. Ó. E agora há pouco, antes de começar o programa, dizia assim, eu não sei se a gente naquele tempo jogava diferente, você não sabe, mas eu tenho certeza que naquele tempo vocês jogavam futebol. E naquele tempo, e antes daquele tempo, está aqui o Edu, jogavam futebol. Hoje tem alguma coisa parecida. A bola, por exemplo, continua redonda, né? Tem umas chuteiras mais sofisticadas, tal, mas hoje eu não consigo mais ver futebol jogado no Brasil. Como regra, a gente não vê nada que preste. O último jogo que eu me lembro de ter visto bem jogado no Brasil nos últimos 2 anos foi Corinthians e Audax, na semana passada. Fora disso, a gente não vê mais futebol. Então, que saudade, que alegria de estar aqui ao lado desses 2 ídolos que eu tive na minha vida e tenho até hoje. Um que era menino, não sei se ele lembra daquela bronca que eu dei uma vez na sala do conselho, lembra? Uma bronca geral, chegou no dia do jogo, eles foram e arrebentaram. Eu não tinha nada que me meter, mas a gente se mete às vezes onde não é chamado muitas vezes. Então, estou muito feliz de estar aqui ao lado do Edu, que não sabe nem lembra que uma vez, numa viagem à Alemanha, trouxe para mim de presente um gravador, que eu tenho comigo guardado até hoje. Ele devia ter 16, 17 anos, 18 anos, você deu para o meu pai me entregou o velho Cassione, que trabalhava lá no Santos. Então, são coisas que mexem com o meu coração. Eu estou aqui para ouvir hoje, viu? Só para ouvir e sentir. Falar é com eles. Tá certo, então, doutor Cassione. Antes da gente falar a respeito do boletim do ar, vamos lá. O Cassione já fez a apresentação formal, né, da dupla que está aqui hoje, um ponta esquerda e um centroavante, e é claro que quem municia é o ponta, então eu começo com você, Edu. Boa tarde. Boa tarde, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e aproveito a oportunidade também para parabenizar o nosso presidente, né, por mais um aniversário, que Deus o abençoe sempre. É sempre um prazer estar aqui com vocês, então aproveito a oportunidade, ao nosso capitão, né? Chega de capitão! Pô, depois do Carlos Alberto é você. Não. É muita areia pro meu caminhão. Não. É o meu amigo Juari, né, que ele não sei se ele se lembra muito bem disso, mas o primeiro jogo dele como profissional foi contra o Caxias do Sul, Felipão jogando de zagueiro. Vencemos o jogo 2-1. E eu tenho, Você inclusive... entortou muito o Felipão naquele jogo, não? Não, ele não viu. Você não viu? que eu tenho inclusive, um tape que eu vou para a linha de fundo, assim, pelo lado direito, cruzei, o Tata fez o gol, e eu vejo um cara correndo lá atrás, um brutamonte, lá, vai 2-1 para nós. Aí depois é que me disseram que era o Felipão, eu não sabia. Vamos falar muito a respeito de futebol. O doutor Cassione disse agora que recebeu um gravador, né, vindo da Alemanha. Aí eu já lembrei daquele nosso querido Garrincha que não quis comprar, que aliás vendeu o radinho que só falava em sueco. É isso? Vai falar com sueco, não, porque eu vou levar isso aqui pro Brasil pra quê? Só fala em sueco, né? Vendeu lá o radinho. Não é isso, Juari? Histórias do futebol, né, meu amigo? Boa tarde. Não, boa tarde. Eu acho que, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, né? Um convite de vocês a gente não pode recusar. Também queria aproveitar o gancho do Edu e parabenizar realmente o doutor Marcelo, porque é uma pessoa extraordinária. Quem não conhece o doutor Marcelo pode até ter um conceito diverso a seu respeito. Quem conhece o Marcelo sabe quem é o Marcelo. Então eu estou aqui parabenizando o homem Marcelo, a pessoa Marcelo, o cara que para mim é extraordinário, um cara sensacional.
Espero que ele possa não só comemorar esse, mas como os muitos e muitos e muitos anos. Doutor Cassione lembrou uma coisa certa, é verdade. A dura que nós tomamos foi uma coisa inacreditável, né? Nós não éramos nem conselheiros, éramos todos jogadores, mas tomamos aquela dura. O Edu, eu tive o prazer. Muita gente fala assim, mas tu é novo, como é que você teve o prazer de jogar com o Edu? Eu tive o prazer de jogar com 2 grandes pontas esquerdas. Ponta esquerda, ou melhor, 3. 3. Primeiro o Edu, segundo o João Paulo e terceiro o Paulo Futre. Mas foram os 3 maiores pontos esquerda que eu tive o prazer de jogar. E tive o prazer de rever o Jonas fazer umas coisas no veterano, que é a coisa mais linda do mundo. Você vê o Jonas jogar no veterano, você fica de boca aberta. Eu vi o Jonas um dia dar um drible no Zé Maria, doutor, que foi a coisa mais linda do mundo, ele nem lembra. No Pacaembu, ele deu um drible no Zé, que o Zé saiu descendo o túnel, batendo assim o traseiro, toda a escadinha, até chegar lá dentro. E quando ele voltou, o Edu falou assim, ué, o jogo já começou. E eu vou te contar uma curiosidade. Eu estudava com o Marco Antônio. O irmão do Zé. O irmão do Zé. E o Marco Antônio contou para nós, a gente na aula, ele falava assim, pelo amor de Deus, meu irmão hoje vai passar o dia inteiro sentado no banheiro. Porque toda vez que ele jogava contra o Santos, dava dor de barriga nele. Ele tinha que marcar o Edu. Porque ele sabia que tinha que marcar o Edu. Aí ele falava, olha, quando joga Corinthians e Santos, coitado do meu irmão, emagrece uns 4 quilos. Mas a coisa mais linda, Guido, em tudo isso, é uma coisa só, o doutor está aqui, vocês conhecem melhor do que eu. Eu tive o prazer de jogar, de conviver com ele. O que eu amo no Edu, mas amo de paixão, é o seu sorriso e a sua simplicidade. É impressionante. O seu sorriso e a sua simplicidade, eu nunca vi isso. Não, Não é verdade mesmo. Amo porque vermelho. não é, cara. Porque eu vejo hoje, doutor, tanta gente que diz que é jogador de futebol. Mas isso Diz que é. E não tem a metade da simplicidade que esse moço, tricampeão do mundo, tem. Então, acho que essa é a coisa mais linda do mundo. Isso que conserva uma amizade de 30, 40 anos. Então um dia você pode, se te perguntar, chupou laranja com o Edu, você chupou laranja com o Edu? Não, chupei laranja, tomei banho, tomei dura, me deu dura, brigou comigo e, acima de tudo, me ajudou a fazer o gol também. É isso aí, tá certo. Aí, Preciso dizer uma coisa, eu disse que eu não ia abrir a boca, mas não dá. Primeiro que a gente teve o privilégio de ver futebol. Isso, a geração que viu futebol é uma geração privilegiada. Segundo, falando do Edu agora, foi o maior arranque que eu vi um jogador de futebol ter na minha vida, de todos os jogadores que eu vi. Ele punha a bola na frente, tocava, saía, ele podia sair 2 metros atrás do zagueiro, que ele passava 2 metros à frente do zagueiro em 2 passos. A propulsão, ele parecia, o Edu era turbinado, era uma coisa impressionante. Foi, na minha opinião, foi o maior ponta esquerda que eu vi jogar na minha vida. Eu diria 4 pontas esquerdas. O Pepe, o Edu, o João Paulo e o canhoteiro do São Paulo. Mas o Edu, para mim, com toda a honra que eu faço para os outros, foi o maior ponta esquerda que eu vi jogar. Ó, inventaram o videogame aí, ó. Você viu? Claro. Não, inventaram, ó. É videogame, ó. O cara, viu, amigo? Aí tá jogando o Santos contra o Corinthians no videogame, olha lá. tá certo. Você sabe o que era um ataque com Newton Batata, Juari, João Paulo? Era uma coisa, eu não sei como é que os adversários entravam em campo para enfrentar o time do Santos no tempo deles. Já entravam derrotados. Já entravam derrotados. Não, veja bem, de quem eles recebiam esse espaço. Pita e Lira. Ailton, Lira e Pita. É verdade. Era um time, realmente. Não, o Pita, eu tive o prazer de rever o Pita. Tivemos conversando na Vila Belmiro, que ele estava no jogo também. Estava no jogo ontem. Então, a gente conversou. Eu falei para ele, te consagrei. Ele falou, não, eu te consagrei. Porque você lançava, alguém tinha que ir. Não adiantava você lançar se ninguém fosse, alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. É isso aí. Tu lembrou uma coisa extraordinária. Isso aqui, esse papo que você está sentindo hoje aqui, esse é o papo do Baixada Esporte, né? Aquele papo legal, papo que a gente vai bater durante todo o Baixada Esporte e você vai estar com a gente também interagindo, porque o Gustavo Franco está à sua disposição. Não é isso, Gustavinho? Boa tarde. É isso, boa tarde, Alessandro, boa tarde, Guido, Edu, Juari, Cassione, boa tarde a você, telespectador, e participe do programa pelo WhatsApp do Baixada Esporte, que é 99795-0773, 99795-0773. Lá você pode mandar o seu palpite para Santos e Santos do Amapá, pode mandar também a sua opinião sobre a escalação e, claro, perguntas para esses 2 craques, né, Edu e Juari,
pode mandar sua pergunta, a sua mensagem para eles. Então participe e interaja com o programa. E meu destaque inicial é a Copa do Brasil. Ontem a equipe do Rio Branco do Acre empatou em 1-1 com o time do Galvez, que também é do Acre. E no primeiro jogo a equipe do Galvez venceu por 1-0 e por isso se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. E onde provavelmente enfrentará o Santos da Vila. Então aí, portanto, mais uma viagem longa para a equipe do Peixe, que deve passar pelo Santos do Amapá hoje à noite. Aí vai pegar Acre, é isso? Isso, Galvez do Acre. Galvez do Acre. Prazer em conhecê-lo. Bom, antes do boletim do Átila, eu quero falar para você que o Dia das Mães está chegando, né? Sem ser esse domingo agora, o próximo domingo é o Dia da Mamãe. E aí você pode presentear a sua mãe com uma cesta deliciosa de produtos da Cacau Center. Porque a Cacau Center está com uma promoção incrível para o Dia das Mães. Cestas a partir de R$50. Isso mesmo. Você vai lá, monta a sua cesta, coloca o produto que você quiser, chocolates, balas, bombons, guloseimas, tudo delicioso para sua mãe. Monta aquela cesta maravilhosa de doces e deixe o dia da sua mãe ficar ainda mais doce, né? Então, Dia das Mães com produtos Cacau Center, nada melhor do que você presentear sua mamãe com aquela cesta maravilhosa. E olha, segunda-feira, aqui no programa Baixada Esporte, a Cacau Center vai estar aí sorteando uma cesta para você dar de presente para sua mãe. Durante toda a semana, você vai ligar na Cacau Center, vai lá e vai deixar o seu nome, o seu telefone, o nome da sua mamãe, e a Cacau Center vai estar sorteando aqui no Baixada Esporte uma cesta também deliciosa para sua mãe. Então não perca tempo, vá até a Cacau Center, que fica na Prefeito Zé Monteiro 744 em São Vicente. Cacau Center, pertinho do Carrefour. E além de cestas, você tem embalagens em geral lá na Cacau Center. Agora vamos falar na Real? Vamos, Átila. Vamos vir então o boletim do Átila chegando aqui na Real com a gente. Confira. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte, a todos do canal Santa Cecília e a você que acompanha a nossa programação. Está começando mais um boletim na Real, aqui dentro do Baixada Esporte. E o Felipe Toledo está de volta, ele que inaugura o Oi Rio Pro 2016. Vai defender o título, já que é o atual campeão desta etapa. Vamos conferir. A World Surf League já divulgou as baterias das primeiras fases masculina e feminina do Oi Rio Pro 2016. E o defensor do título da etapa brasileira do Mundial de Surf Profissional foi escalado para abrir o campeonato, que começa em 10 de maio, com prazo até o dia 21 para ser encerrado no Rio de Janeiro. Felipe Toledo vai enfrentar o norte-americano Conor Coffey e o australiano Adam Mellen, na sua volta da contusão sofrida no primeiro desafio da temporada na Gold Coast, na Austrália. No ano passado, ele enlouqueceu a multidão que lotou as areias do postinho da Barra da Tijuca com os seus aéreos, liquidando os adversários que encontrou pelo caminho até a vitória na capital carioca. Apesar de ter ficado fora de 2 etapas, Felipe mostra confiança para tentar o bicampeonato no Oi Rio Pro. Estou uns 90% bom e quero chegar ao Rio 110% preparado fisicamente e tecnicamente. Me sinto bastante confiante e espero poder defender meu título com todas as minhas forças, pois vencer em casa tem um gosto especial. Eu nunca tinha visto nada igual no surf em toda a minha vida e imagino como vai estar este ano. Nós contamos com toda a torcida possível na areia, pois ela fez toda a diferença no ano passado, comenta Felipinho. E o Oi Rio Pro 2016 continua com seu palco principal montado nas areias do postinho. E a grande novidade deste ano é a estrutura alternativa que foi montada na preservada praia de Grumari. Estaremos acompanhando tudo o que rola na etapa do Brasil e trazendo para vocês aqui dentro do Baixada Esporte. O Boletim na Real de hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã com mais informações. Até lá! Beleza, tá aí o Átila com seu boletim na Real aqui no Baixada Esporte. Bem, vamos começar falando de Copa do Brasil, né? Temos Copa do Brasil para falar, temos Libertadores, temos Champions, mas vamos começar pela Copa do Brasil porque hoje o Santos joga pela Copa do Brasil em casa contra o Santos, do Amapá, né? O técnico Dorival Júnior preferiu, como tem o Audax no final de semana, escalar uma equipe alternativa, vamos colocar assim. Então vamos primeiro colocar a escalação do Santos para hoje à noite. O Santos vai de Vanderlei, Igor, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Caju. Leandrinho, Rafael Longini, Elano, o experiente Elano no meio campo, vai dar sustentação para a equipe hoje. O Ronaldo Mendes, o Paulinho e o Joel. Essa é a equipe do Peixe para enfrentar o Santos do Amapá hoje à noite na Vila Belmiro. Aí eu digo para você, Guido Bortolomazzi, basta uma equipe alternativa para pegar o Santos do Amapá? Já baixa para a classificação?
Eu acho que sim, até pelo que o time jogou lá. Poderia até ter vencido a partida e eliminado o jogo de volta, se não fosse as chuvas, né? Porque choveu muito naquela oportunidade, o Santos teve muitas chances de gols, criou mais oportunidades do que a equipe do Amapá, e em virtude até da falta de um entrosamento maior desses jogadores que estavam atuando, um time como aquele que foi colocado lá pela primeira vez, então você perde um pouco do conjunto, né? Mas mesmo assim a equipe jogou bem e conseguiu o gol de empate, saiu perdendo, acabou empatando o jogo. Jogo de volta, o Santos 0-0 se classifica. Aqui na Vila Belmiro, eu acredito que o Santos vai ter muito mais vantagem de ganhar e ganhar bem. Até porque o time que está sendo colocado em campo hoje é um time forte. Você tem aí o Paulinho e o Joel no comando de ataque, você tem o Elano, que é um jogador experiente, é o Leandrinho, que até bem pouco tempo atrás jogou como titular do time, Longini é outro jogador também. Então, pelo que você está sentindo, pela equipe que o Santos vai enfrentar e pelo potencial que os jogadores do Santos da Vila têm, tem tudo para conseguir um grande resultado e a classificação para a próxima fase. Juari e Edu, equipe alternativa, é isso mesmo? Na época de vocês tinha equipe alternativa? Não, é Santos. Não tem reserva, né? Está ali no Santos, momento que hoje, por exemplo, vai necessitar desses jogadores. Eles têm que entrar e entrar bem, mostrar o porquê estão no Santos. Então, eu acho por isso que não existe aquele negócio de reserva. Tem time reserva. Não, é o Santos. Então, ele tem que entrar e mostrar o porquê faz parte desse grupo. Com certeza, né, Juari? Eu sempre falei isso, esse negócio de misto, nunca concordei com isso. Sou plenamente de acordo com o Edu. Você tem um grupo, tem um plantel. Você tem que mostrar hoje que você tem condições de fazer parte desse grupo, desse plantel do clube. Senão, para que você foi contratado? Para jogar mistão? Não. Eu acho que nós temos que entrar com entusiasmo, com a vontade e mostrar. Criar, dar uma dor de cabeça para o treinador. Que é o que eles têm que fazer. Dar uma dor de cabeça para o treinador, mostrar para o treinador. Eu estou aqui. Eu também quero. Tiver uma chance, eu quero entrar. Vou agarrar ela. Então, acho que esse tem que ser o intuito deles. Independentemente de quem seja, que seja Santos do Amapá, ou que seja, respeitando o adversário, mas uma coisa, nós somos Santos e jogamos em casa. Agora, se for para lá pensando, é o misto, tanto aqui não tem interesse, o treinador não conta comigo, eu faço parte do mistão. Não, você faz parte de um grupo, de um plantel. E tem que mostrar, esse é o momento de mostrar o porquê você faz parte desse plantel. Exatamente. Dá uma dor de cabeça para o Dorival. Que o Dorival, quando acabar o jogo, ele vai ter que pensar. E agora? Eu reposei fulano, tirei fora ciclano. Pô, mas fulano tá bem. Esse tá... Então, eu acho que é isso que o Dorival quer. É isso que o Dorival quer, na minha opinião. Com certeza, eu também acho que pode ser essa mexida, né? Agora, doutor Cassiano, você acha que às vésperas de uma final do Campeonato Paulista, um jogo também importante pela Copa do Brasil, mas um adversário de menor expressão, tem que ser feito isso mesmo? Tem que poupar alguns jogadores? Eu não acho que tem que poupar. Não vejo necessidade. Porque a única coisa que pode acontecer é uma contusão. Mas isso pode acontecer até em treino. Até em treino. Agora, uma coisa é você ter um time titular de jogadores fora de série. Então você diz assim, bom, você tem um esquadrão, como o time titular do Barcelona, hoje. Você tirando uma peça, você tirou Iniesta, você não tem peça de reposição. Tá certo? Você tirou o Suárez, você não tem peça de reposição. Esses jogadores desse time que joga hoje, muitos deles estão no nível exatamente dos titulares. Não tem desnível, não tem uma distância entre a qualidade deles. O Joel, por exemplo. Alguém lembra que o Giovânio várias vezes era banco, até progredir e melhorar, mostrar o seu futebol? O próprio Gabriel, há determinadas partidas em que ele entra e sai com uma atuação que deixa muito a desejar, mas é um craque, é um bom jogador. Não é? Então, esse time de hoje, na minha opinião, tem toda a condição de ganhar e ganhar fácil, até porque o jogo hoje não é polo aquático, e lá foi. Agora, esse time do Amapá, esse Santos do Amapá, atrai água, hein? Porque lá caiu o mundo. E ontem teve uma ressaca aqui, tinha que convidar esse pessoal para jogar na praia. É verdade. Levar o pessoal para jogar na praia, ontem só para dar um susto neles, para ver que água por água nós temos mais do que eles. Agora, sabe qual é a vantagem de se poupar os jogadores? Eu acho que poupar, no bom sentido, eu acho que é muito válido, porque o poupar
dá ao treinador a condição dele fazer um trabalho mais forte de treinamento. Porque os jogadores que estão fora do time de hoje estão trabalhando, estão treinando hoje, né? Estão se aperfeiçoando para o jogo contra o Audax. É mais um dia que o treinador ganha para melhorar a qualidade técnica, o esquema tático, a maneira como vai enfrentar o Audax, porque o foco é mesmo o Campeonato Paulista. Então, essa maneira de você ter um elenco forte e você pode fazer 2 times em determinados momentos, como está acontecendo agora na Copa do Brasil, é muito interessante para o treinador. Porque ele tem as condições de trabalhar o time titular, porque a gente tem que pensar nisso, tem um time titular, e o time titular está sendo poupado, porque vai enfrentar o Audax numa final de Campeonato Paulista. É um conceito meio europeu, né, Guido? Mas assim, é lógico. Você tem o elenco, e esse elenco ele é utilizado, ora joga o Campeonato Espanhol, ora joga a Champions League, né? Ora joga a UEFA. Copa do Rei. Copa do Rei. Você tem um elenco todo, você privilegia todos os seus atletas, não é isso? Sim, em determinados jogos. Porque você não ia colocar esse time, por exemplo, se tivesse que enfrentar um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, numa Copa do Brasil, sendo um jogo que pode eliminar. Você vai falar, peraí, não é diferente. Você tem que reforçar o time. Aconteceu com o Santos no ano Não é passado. isso? É lógico. Abriu mão do Campeonato Brasileiro e no fim não ficou com nenhum dos dois. É isso aí. Podia estar na Libertadores. O que eu penso, Edu, eu acho que é uma coisa. Se nós formos analisar, como você falou em termos de europeu, é completamente diferente. Porque o doutor Cassione foi feliz quando ele diz, tira o Iniesta, não tem uma peça de repor. Tira o Soares, não tem outra peça. Mas se você reparar bem, o que eles fazem? Eles não poupam 11. Eles poupam em cada setor do campo, 1 ou 2 jogadores, não é assim, Edu? Sim. E vem com o resto. Faz uma mescla. Faz uma mescla. Ele não poupa os 11. Ele vai tirar o Neymar, ele vai tirar o Iniesta, vai tirar o Piquet, ou o Messi, mas não poupa os outros. Quer dizer, eu estou até de acordo com o Guido também na situação que dá tempo o treinador trabalhar. Mas eu penso, essa é a minha opinião, gente, eu não estou aqui criticando ninguém, cada um tem a sua opinião. A minha opinião é essa. Eu penso que, se você tem um esquema tático já colodado, e você quer trabalhar em cima dele, nada melhor do que jogo, Edu. Claro. Nada melhor do que adversário. Principalmente. Mas esse adversário de hoje não vai representar nada. Mas aí eu posso trabalhar numa situação daquilo que eu vou fazer domingo. Sim, mas você não... Daquilo que eu vou fazer esse time não pode representar o Audax. Você não vai nunca tirar proveito. Mas eu não tenho que me preocupar com o Audax. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou apresentar. Exatamente. Seria no caso, um jogo treino. Um jogo treino de luxo. De luxo, com você tendo o melhor para valendo. Valendo 3 pontos. Aí é o seguinte, nós vamos entrar hoje, nós vamos mudar. Porque o Audax joga assim, assim, assim. Eles não jogam. Ah, mas o Santos do Pará joga diferente. Não me interessa. Eu quero que meu time jogue assim. E nós vamos fazer isso. Então, aí, essa é a coisa que... Você acha que o Santos corre o risco de ser eliminado hoje? Não é isso. Guido, eu não estou correndo risco. Não, eu sei, mas você acha que corre o risco? Eu só te digo uma coisa. Futebol... É jogar de lambaria pescada. Futebol é dentro das 4 linhas. Exatamente. Ninguém morre antes. Quem morre antes é peru. É verdade. O Juari disse exatamente o que eu disse, disse melhor do que eu. Se eu vou jogar com o Audax domingo, hoje eu ponho o time que vai jogar domingo com o Audax, fazendo aquilo que é o que tem que ser apresentado domingo. Eu não vou testar o Santos no domingo contra o Audax. O padrão que eu quero dar de jogo para o Santos contra o Audax, eu faço hoje. O mínimo que pode acontecer é uma goleada. Se eu conseguir fazer hoje o que eu vou fazer domingo com o Audax contra o Santos, do Amapá, é uma goleada. Então, aí nós vamos voltar ao tempo, né, para encerrar o assunto de Santos e Santos. Vamos voltar ao tempo, vamos voltar a 2010, há 6 anos atrás, quando o próprio Dorival Júnior era o treinador do Santos Futebol Clube e o Santos também estava na Copa do Brasil e também estava na final do Campeonato Brasileiro e tinha Neymar, Paulo Henrique Ganso, vamos puxar aqui na memória todos os jogadores do Santos, e Wesley e tudo mais, Danilo, Alexandro, André, Robinho, tinha aquele timaço de 2010. E foi enfrentar o Naviraense aqui na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, e estava nas finais do Campeonato Paulista na época. E entrou com o time titular e meteu 10 no Naviraense na Vila Belmiro. É isso aí. Exatamente. E era o próprio Dorival. Ah, mas aí vai ter aquele... De repente, de repente, no jogo de hoje, o Ricardo Oliveira torce o tornozelo. Mas foi o que o doutor Cassiano falou, pode torcer no treino também, né? São coisas que podem acontecer. Então, quer dizer, é uma faca de, como diria Vicente Matheus, é uma faca de 2 legumes, hein, Mas Juari? eu acho que contra o Naviraense, o Santos ainda não estava na final do Campeonato Paulista.
Estava no meio nas quartas de final. Ainda era jogo que não era aquele jogo tão importante como uma final de campeonato. Mas eu acho que esse time que vai entrar em campo Não, é um tem bom condições time, até tem condição de golear. de Tem golear. condição de golear. Mas o que ele disse é interessante, porque o Santos jogou com o time que vinha jogando. Tudo bem, Quer dizer, porque não tinha um plantel como tem esse daí. Aí a gente tem que analisar também. O Santos, naquela época, vivia dos titulares. Não tinha um plantel à altura como tem hoje, com jogadores com qualidade no time de baixo, ou pelo menos nesse time que está entrando. Aí nós temos que puxar pela... Não tinha. Nós vamos ao rápido intervalo, mas antes do intervalo eu vou deixar uma pergunta no ar para o doutor Vicente Cassione, que um dia foi presidente da mesa do Conselho Deliberativo. A não aprovação das contas do presidente Modesto Roma, numa quarta-feira, véspera de um jogo da Copa do Brasil e véspera de uma final do Campeonato Paulista, pode repercutir mal na Vila Belmiro e no elenco do Santos Futebol Clube? É a pergunta que vai ficar no ar, que você vai responder depois do intervalo. Nós voltamos já já. Estamos de volta a mais um bloco do programa Baixada Esporte. Deixei uma pergunta no ar, mas antes da pergunta quero falar para você do Alto Posto Village. Você já sabe, abastecer o carro com etanol, gasolina, diesel de procedência e qualidade, você tem que ir no Alto Posto Village, que tem bandeira Ipiranga. Isso mesmo, lá em São Vicente, Alto Posto Village, com uma promoção incrível para você. Você abastece acima de 20 litros e já sai com o carro limpinho, vai tomar aquela ducha lá no Alto Posto Village de graça. Isso, abastecendo acima de 20 litros. Agora, se você abastecer de 6 a 20 litros, você vai numa loja de conveniência do Alto Posto Village, toma um cafezinho, já conhece a belíssima loja de conveniência, porque no Alto Posto Ipiranga, no Alto Posto Village, tem de tudo para você. Alto Posto Village em São Vicente, Avenida Presidente Wilson, 823. Alto Posto Village. Para Alto Posto Village, Dr. Vicente Cassione, vamos lá. Influencia ou não uma decisão dessa do Conselho no elenco, no time e no todo da Vila Belmiro? Eu acho que não, porque é um fato muito recente. Se a coisa se estende, como no São Paulo, e parece que os conselheiros do Santos devem ter feito um curso com os conselheiros de São Paulo para criar crise atrás de crise, e é por isso que São Paulo chegou onde chegou, não tem sentido nenhum que haja uma influência de uma decisão administrativa sobre o elenco em 4, 5 dias de diferença. Se isso perdura, se começa a criar uma crise que transborde para o departamento de futebol e começa a haver problema de não pagamento dos salários e dos direitos de imagem, aí a coisa pode complicar. Fora disso, não. Agora, eu gostaria de saber por que foram reprovadas as contas do Modesto Roma. Eu não tomei conhecimento de qual é o item que pegou. Vários. Bom, se tem vários, eu queria saber como é que aprovavam as contas dos outros que passaram antes. Ou ele recebeu uma herança, uma peneira toda furada. A gente não sabe. Eu queria estar lá para ver. De qualquer maneira, os conselheiros têm que ter bom senso. O conselheiro não pode ser cavalo de Troia. Cavalo de Troia é aquele cavalo que foi dado de presente, não é? E dentro estavam todos os soldados. Quem recebeu o presente para trás das suas muralhas, quando foi ver, o cavalo abriu, saíram os soldados e derrotaram os presenteados. A gente tem que saber, ter bom senso. Há momentos em que você tem que agir e há momentos em que você tem que ficar quieto. Como o Supremo fez ontem, o Supremo Tribunal Federal. Adiou 2 meses, por 2 meses, a decisão da dívida dos estados em relação à União. É uma decisão sábia, porque se decide agora, arrebenta mais ainda, o que já está ferido morre. Você pega o ferido e mata. Então, conselheiro não tem que ser preocupado em aparecer, em criar fatos políticos e criar notícia. O conselheiro é um grupo de gente para dar suporte a um clube. Se não houve má fé, se não houve má gestão, se não houve corrupção, não houve dolo. Isso vai ser analisado agora. Então, já foi analisado as contas que foram reprovadas. Eu vou te dizer uma coisa. Agora aqui. Vai para a comissão comissão fiscal. Não, comissão fiscal é que deu ela que deu parecer, para reprovar. Aí foi reprovado.
Agora vai para Sindicância. a comissão de sindicância para saber se teve dolo. Se teve dolo, aí sim eles vão pedir o impeachment do presidente. Pois é, então, tudo isso é em benefício do Santos Futebol Clube. Não é? São providências maravilhosas. Eu acho que o pelo que eles devem ter pegado no ovo, precisa ver de quem é esse pelo. Porque eu volto a dizer, o Modesto Roma está há pouco tempo lá. Muito pouco tempo para ter feito besteira. Além do mais, se a besteira foi feita, que se diga qual é. Onde é que está